Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Em nome da harmonia, em nome da esperança, em nome do bom ânimo que faz com que estejamos aqui tão bem dispostos para realizarmos a nossa tarefa nesta tarde com muito amor. O meu nome é Elba e eu sou trabalhadora da casa. Agora eu convido aos irmãos, aos amores aqui presentes, encarnados, desencarnados, para fazermos a nossa prece, para unirmos os nossos corações, para iniciarmos a nossa tarefa nesta tarde de esclarecimento e, sobretudo, de muita paz. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos aqui em Teu nome para realizarmos a tarefa redentora, envolvidos de emoção pela responsabilidade que temos, mas imensamente agradecidos, Jesus, por estarmos aqui, obrando na Tua seara, como servos simples, trabalhadores da última hora. A equipe espiritual, frondosa, generosa no apronte, o nosso agradecimento. Ao benfeitor amigo, agradecemos a emoção. E que possamos, nesta tarde, aurirmos forças, com alegria, com bom ânimo, para seguirmos a longa trajetória, munidos, sim, da luz celeste do Mestre Jesus. Que assim seja. Irmãos, nós estamos discorrendo sobre o volume 2 da obra de Divaldo Pereira Franco, onde foi compilado no volume 1 e volume 2 um trabalho realizado pela jornalista Cláudia Saigusa, devido às entrevistas que fez com ele, achou por bem colocar no livro. Então surgiu a obra volume 1 e volume 2 do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. E também fomos, dentro da nossa bibliografia de estudos, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16 do Livro dos Espíritos, que também nos orientou, o capítulo 9. Com muita frequência, ouvimos pessoas falarem: por que uns têm tanto e outros tão pouco? Por que Deus age assim? Será que Deus agiria assim com seus filhos? É evidente que não. Deus não age assim. O que existe, meus irmãos, é que nós somos diferentes. As desigualdades são de natureza moral, devido às diferenças que existem entre nós, sim. Dos nossos ativismos, resultam essas desigualdades perturbadoras. Mas se cada um de nós, ao invés de criticar, ao invés de correr o dedo em riste, pensar um pouquinho de que melhor seria que fizéssemos a nossa parte, o mínimo do mínimo, mas estaríamos obrando no bem.
Porque é um dever nosso, dever cristão, de fazer o bem. Porque mesmo, meus irmãos, no estado de igualdade econômica, social, se o indivíduo é insatisfeito consigo próprio, distancia-se da harmonia. Logo estará aliando-se, linkando-se à infelicidade. E nós nascemos para a felicidade, para sermos felizes, sem dúvida alguma. Quantos milionários, financeiramente, economicamente bem-sucedidos, estamos referindo, sucumbem ao suicídio? Quantos? E quantas criaturas, nascido em berço de ouro, como se costuma ouvir, bem-nascidos, ricos, alucinam-se e entregam-se à dependência química. Quantos entregam-se às drogas? O importante, portanto, é o autoconhecimento. É esta viagem que precisamos fazer para dentro de nós. A conquista da autoconsciência. Então, adquirindo esses valores, conhecendo-se a si mesmo, como diz o ditado bem popular, abrir aspas, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Portanto, o ser humano alcançará a sua plenitude quando tiver olhos de ver, coração para acolher e conhecer a Deus. A jornalista, então, perguntou a Divaldo: mas que mensagem você daria àqueles que se chocam com a miséria social, àqueles que têm vontade de ajudar e não sabem como agir diante de um quadro tão perverso como o dos nossos dias e da nossa sociedade? E Divaldo responde: eu diria que cada um faça a sua parte. Sugeriria também que, enquanto os bombeiros não vêm apagar o incêndio, que cada um pegue o seu balde de água que ali está e faça a sua parte. Cada um de nós deve contribuir, sim, com a parcela mínima, que será máxima, com toda certeza. Que seja sempre, meus irmãos, para atenuar as dificuldades gerais e diminuir as injustiças sociais. E jamais cruzar os braços, virar as costas. O mundo depende de nós. A paz começa em nós. Então, logo já vem a pergunta, porque existem muitos questionamentos concernentes às desigualdades sociais, logo vem a pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível na Terra? Jamais isso acontecerá. Por mais que as criaturas pareçam iguais, ainda somos todos diferentes. A igualdade, nesse sentido absoluto, não existe. Devido, sim, à variedade de valores, devido aos processos de evolução de cada um de nós. Enquanto uns são mais esbanjadores, mais materialistas, mais gastadores, outros são mais econômicos. E, a partir daí, já começam, então, as diferenças.
Existe igualmente, sim, meus irmãos, moral entre vários níveis de consciência da escala psicológica que temos na Terra. E que ainda não atingiu o alto de um nível plano superior. Isso nós vemos. Consequentemente, nós temos espíritos menos evoluídos convivendo conosco. Então, é inevitável que haja aqueles que se encontram em prova, em redenção, e outros concluindo suas experiências. O que podemos esperar, sim, é uma certa igualdade numa faixa plana, em que todos nos sintamos bem. O amor, nesse futuro anelado, nos coloca poeticamente o nosso Divaldo Pereira Franco, dará um sentido maior e único à fraternidade, em que não haverá carências, onde não haverá excesso, e poderemos sim presenciar a justiça para todos. A desigualdade das riquezas, ela é realmente uma questão que preocupa muito a todos nós. Então, foi proposta uma questão para os espíritos superiores, e eles responderam a pergunta: por que são os homens igualmente, por que não são estes homens igualmente ricos? Todos, poderíamos ser todos ricos. E eles responderam: não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, trabalhadores de ir buscar, de questionar, de fazer, de ser. Assim como tampouco são sóbrios e pertinentes para conservar. Quantas pessoas vimos e vemos que perderam tudo o que adquiriram, por não saberem ter a sobriedade de administrar seus bens materiais. Se formos analisar matematicamente, demonstrando a riqueza repartida em igualdade para todos, nós veríamos que cada um daria uma parcelinha mínima. No entanto, por outro lado, se fosse feita uma partilha, o equilíbrio já estaria desfeito em pouco tempo. Por quê? Pela ganância, pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, pela diversidade de aptidões. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é que Ele quer que daí se expanda, que não fique ali só concentrada. A riqueza, ela é um meio, meus irmãos, pelo qual Deus nos experimenta moralmente. Como a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não permite que ela fique ali estática, imóvel, improdutiva. Não, Ele a desloca. Se há ricos e pobres, é porque Deus, sendo bom e justo, Ele deu a cada um de nós a oportunidade de trabalhar, de ir buscar o seu quinhão. A pobreza, precisamos destacar, ela é para os que sofrem a prova da paciência, como também a da resignação. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação.
Cabe-nos, portanto, lembrar, não levaremos absolutamente nada deste mundo, desta vida, desta existência. Absolutamente nada, meus irmãos. Tudo é empréstimo de Deus. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, no capítulo 9, na questão 803, que nos diz o seguinte: perante a Deus, todos os homens são iguais? Sim, sabemos disso. Todos são iguais. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Frequentemente ouvimos: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos. Todos nascemos igualmente fracos, simples e ignorantes, sujeitos às mesmas dores no corpo. Vai se destruir o corpo do pobre, o corpo do rico igual ao corpo do pobre, tudo igual. Deus não concedeu nenhum homem a superioridade. Não. Allan Kardec nos deixa claro, através dessa resposta dada pelos Espíritos a ele, que pela criação somos todos iguais e viemos do mesmo ponto de partida. Porém, vemos ainda em nosso meio que muitos dos nossos irmãos parecem estar com muito mais desvantagens, principalmente acerca da situação social. Disso os Espíritos nos trazem no mesmo capítulo ainda a seguinte resposta, na questão 806. É a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Então vemos que a desigualdade foi criada pelo próprio homem, pela sua ganância de possuir, de ter, muitas vezes, e na maioria delas, podemos dizer, esquecendo-se do ser. Não pensam na ética e vão tendo cada vez mais, até do supérfluo, deixando o seu próximo necessitado, marginalizado. Nós relutamos em darmos como exemplo a nossa política, os nossos políticos, diante a corrupção. Porque este não é o nosso propósito. Mas quando abrimos algum livro, algum jornal, um telejornal, televisivo, nós vamos nos deparar com muitas agressões políticas, pois nossos políticos costumam legislar para si e não para o bem comum. Não nos cabe juízo. É o que presenciamos. Existe, sim, a lei de causa e efeito, que é infalível nas questões morais. Daqueles que se dobram ao mal e usam as suas condições sociais de uma maneira equivocada. Ao invés de criar oportunidades, chances ao seu próximo, de auxiliar aos que precisam, não. Acabam usando aquele instrumento que Deus lhe deu para o mal. Então, meus irmãos, dia virá em que membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais puro ou menos puro. Somos todos iguais no sangue.
Somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. Daí sim, vamos encontrar a resposta definitiva. A desigualdade desaparecerá conforme a fraternidade reinar nos corações dos homens. Mas dia virá em que enxergaremos a verdade acerca de nós mesmos. Nós somos todos espíritos com maior ou menor adiantamento moral, conforme o nosso merecimento. E isso, meus irmãos, nesse sentido, serve apenas para aqueles que possuem mais e auxiliem os que precisam, os que têm menos. Agora entendemos o fator das desigualdades. Deus infinitamente bom, justo, só permitiria algo se fosse feito como benefício à nossa evolução moral. Por isso entendemos que Deus permite a riqueza, o poder para uns e a miséria para outros, para experimentá-los de modos diferentes. Não podemos esquecer que lá no nosso mapinha reencarnatório, os espíritos se comprometeram de seguir em frente e pelo livre-arbítrio, afastam-se do mal e sucumbem com frequência. Afastam-se do bem, melhor dizendo. Aproximam-se do mal e sucumbem com frequência. Entendemos, sim, pelo esclarecimento do Espiritismo, que a desigualdade social é um momento da sociedade onde ainda estamos ligados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. E isso nos impede, sim, meus irmãos, de sermos pessoas, criaturas solidárias, criando-se, sim, o interminável ciclo oprimido, opressor. E conforme vão passando as encarnações, o espírito vai evoluindo e vai se apercebendo efetivamente a importância da fraternidade. Este é o nosso papel maior, sendo humildes, sendo justos, pessoas corretas, agindo no bem, sendo bons. Por isso, quando Jesus profere, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da realidade da reencarnação. Mediante a qual cada espírito, meu irmão, tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nós estamos aqui para aprender. E quanto mais adiantarmos no bem, maior e mais fácil será a nossa evolução. Mais estaremos adiantando. Emmanuel nos diz que sim, a ganância, o poder é uma moléstia coletiva muitas vezes, mas que ela só vai cessar, essa patologia da ganância, mediante, sim, o homem se ver diante do Cristo. Quando os ensinamentos de Jesus
tocara o homem profundamente. Então Emmanuel assevera: a moléstia coletiva estará obviamente eliminada dos ambientes humanos. A hora que o homem buscar mais a luz crística, eis a questão. Mas então nos perguntamos o que é ser fraterno? A fraternidade, ela é a base das instituições morais. Todos queremos ser fraternos. E ter a fraternidade como uma das características pessoais. Nos preocupamos muito, sem dúvida alguma, com isso. No entanto, ora somos, ora não somos. Será que realmente entendemos o que é ser fraterno, ser fraternal, o que é fraternidade? Pelo Espiritismo, sabemos que somos irmãos em Deus e que quanto mais evoluímos, mais sentiremos esta irmandade por todos os seres humanos e não humanos. Sentiremos. E é isso que importa, sentir. Deixar fluir a emoção do bom dia. Deixar fluir o sentimento do perdão. Ora, se Cristo perdoou 70 vezes, 7 vezes, o que pensamos para não desculpar o nosso irmão? Será que nós também somos tão perfeitos? A fraternidade, quando teórica, meus irmãos, ela é só uma conversa muito bonita. Mas sentir é o que é. Nós também sabemos que após a criação, simples e ignorantes, fomos sendo diversificados e fomos, sim, diferenciando uns dos outros. Pois é o processo, já passamos por tantos processos. Ou seja, diferimos do modo de pensar, de entender, de agir. Diferimos em palavras, atos. Por isso, uns são mais fraternos que os outros. Sim, já existe, sim, uns que sentem a fraternidade universal. Que bom, mas outros ainda não. Sabemos ainda sermos só fraternais com os nossos entes queridos. E há quem confunda ainda fraternidade com conivência, com mimo, com dar privilégios aos que ama, com concordar com tudo, com domínio, com manipulação, pensamentos, sentimentos. Pensando bem, se ser fraterno é sentir-se irmão, meus irmãos, esse sentimento é uma característica da fraternidade. Sentir que o outro é meu irmão implica em aceitá-lo tal como ele é. Não como eu queria, como eu idealizei. Não, mas tal como ele é. Então, temos um pouco de fraternidade. Gostaríamos de ser mais fraternos. Nós nos aceitamos como somos? Isso é paz interior, essa aceitação. Isso implica sentir-se feliz também. Bem sabemos que na época de Natal existe uma fraternidade generalizada, falsa. Todos querem ajudar, dar uma esmola para se sentir fraterno. Melhor será se nos olharmos com respeito. O Espiritismo nos dá, sem dúvida alguma, caminhos, nos assinala
Para onde devemos ir? Então, meus irmãos, é muito melhor nós nos sentirmos irmãos deles do que eles sentirem irmãos de nós. Certo? Às vezes, para uma reflexão, às vezes, meus irmãos, sentimos uma saudade sem motivo. É o nosso coração nos lembrando que devemos de nos visitar, que devemos explorar as profundezas de nós mesmos. Estamos dando o nosso melhor através do afeto, da aceitação, da compreensão, do carinho, evidenciando os ensinamentos de Jesus. E se olharmos ao nosso coração, sentirmos a simplicidade e a beleza e a verdade que estamos nos conhecendo, aí então sentiremos a presença verdadeira de Deus em nós e nós em Deus. Já estamos na nossa hora. Nós vamos convidar os irmãos para fazermos a nossa prece como de hábito, para encerrarmos a nossa tarefa desta tarde. Obrigada, Mestre Jesus, pelo amparo recebido nesta tarde. Cuida, Jesus, das desigualdades sociais. Aquece o coração dos irmãos necessitados que ficam ao relento. Dá, Jesus, o teu amparo. E que possamos, Mestre, sermos fortes para auxiliarmos na caridade. Não somente da esmola, Jesus, mas da palavra que acolhe e conforta. Obrigada, Mestre, pela emoção em que nos envolvemos neste momento. Somos teus servos, Jesus, e habita em nós partícula e essência de ti. Continua, Mestre, a iluminar o nosso caminho com raios de luz, de amor, de perdão e de muita fé. Que assim seja.